Olá, gente, tudo bom? Que prazer imenso tê-los aqui mais uma vez nesse projeto Jejum da Vitória. E hoje estamos no nosso quinto dia e eu quero meditar com você na palavra de Deus que está no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versos 14, que diz o seguinte: E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, tem uma coisa que eu observo nesse texto bíblico que me chama muito a atenção e que é sempre bom nós pararmos para pensar sobre isso um pouco. É que o texto ele nos sugere que haja uma disposição de nós, como servos do Senhor, como homens e mulheres, de buscar a presença de Deus. Às vezes, o ser humano passa a ideia, algumas pessoas dão a entender que é Deus que tem que ficar pedindo, tem que ficar suplicando pelo nosso amor, pela nossa atenção para com Ele. Mas não é isso que nós observamos nesse texto bíblico. Há um desafio para nós. Há um desafio de buscá-lo para que haja um avivamento no meio de nós. E olha que é interessante. O pecado pode destruir, mas o avivamento transforma realidades. Eu já tenho dito esses dias que o pecado ele é algo maligno. Ele tem agido na vida espiritual do homem, tem agido na sociedade, transformando valores e pensamentos. E não somente isso, ele também age na natureza e age destruindo tudo aquilo que foi criado por Deus. Mas quando nós nos dispomos a buscar a Deus, quando nós nos dispomos a clamar ao Senhor, o avivamento surge e este avivamento ele é capaz de transformar as realidades. O avivamento começa pela igreja e depois vai tomando conta de tudo aquilo que está ao seu redor. O avivamento tem um poder imenso de transformar o caos em bênção, a tristeza em alegria, a decepção em bondade, em valores maiores e com certeza de dar uma outra visão para a vida das pessoas. Mas eu acredito que a maior pandemia que está acontecendo nesses dias é o da incredulidade se infiltrando na igreja. Como temos visto pessoas que foram muito usadas por Deus, pessoas que foram tremendamente abençoadas com um dom maravilhoso e hoje estão ali estagnadas. Como já aconteceu avivamentos maravilhosos em certos seminários e hoje nada mais acontece. Como temos visto instituições que eram muito usadas e hoje estão frias. Até países que eram tão avivados do Evangelho, hoje são tidos como pós-cristãos. Mas é isso que devemos nos atentar, porque o inimigo, de todas as maneiras, não faz as coisas por acaso. Essa enfermidade do momento, essa doença do momento, ela também tem um propósito não só de ceifar a vida de algumas pessoas incrédulas, como de cristãos e tal. Ela não tem só o propósito de causar calamidade na vida econômica, social e espiritual das pessoas, mas principalmente arrancar do coração das pessoas o seu amor por Deus e a sua fé. A coisa mais vantajosa para o diabo é destruir a nossa fé. Não é simplesmente matar por matar, mas principalmente destruir a fé. Então, pior do que a pandemia da doença do momento é a pandemia da incredulidade. E só um avivamento verdadeiro pode quebrar isso,
do meio da igreja. Olha, uma outra questão que é interessante nós avaliarmos hoje é que nunca é tarde quando nós nos dispomos a um verdadeiro avivamento. Não importa como você esteja hoje, não importa quanto esteja o seu coração entristecido por aquilo que está acontecendo em nosso meio, mas nunca é tarde para buscar o avivamento de Deus. E não permitir que nada daquilo que está acontecendo ao nosso redor arranque de nós a nossa fé em Deus, a nossa esperança na palavra de Deus, a nossa confiança no agir de Deus. As lutas, elas vêm para todos, para os bons e para os maus. Mas é nas lutas que muitas vezes o inimigo ele tenta endurecer o nosso coração, esfriar o nosso coração. Mas entenda, a sede por Deus sempre será uma decisão pessoal. Ninguém pode adorar no seu lugar. Ninguém pode orar no seu lugar. Ninguém pode ler a Bíblia no seu lugar. Você tem que se dispor, você tem que abrir o coração, você tem que correr atrás de se alimentar da presença de Deus. O texto bíblico é bem claro. Aquele que me chama pelo meu nome, se humilhar, orar. Essa questão aqui é interessante, esse negócio de se humilhar, de orar. São atitudes que, para algumas pessoas, podem achar assim, poxa, mas para que se humilhar? Para que orar? Não tem tanta gente já orando. Deus precisa da minha oração? Então, assim, é uma atitude mesmo de se quebrar e demonstrar para Deus que você está precisando dele. Tem gente que é muito, muito, muito orgulhosa e só mesmo em dias de jejum para ajudar a quebrar isso mesmo, para ajudar a arrancar do coração esses tipos de postura. Porque estamos vivendo uma pandemia de incredulidade, estamos vivendo em tempos de quebra da confiabilidade na palavra de Deus. Então, estamos cercados aí de redes sociais, que espalham filosofias mundanas de uma tal maneira que endurecem o nosso coração para com Deus. Mas lembre-se, é você que decide, é você que tem o pleno domínio de permitir ou não que a incredulidade entre no seu coração, que as coisas ruins toquem a sua fé em Deus. Então, que essas palavras fiquem guardadas no nosso coração. Até a próxima.